Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o verso 13. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 7, e o verso 13. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontram. Vamos ler também, irmãos, para parafrasear com esse texto, Evangelho de João, capítulo 10. E o verso 7 a seguir diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, que estamos, Jesus, neste momento tão importante, ó Pai, o momento da Tua Palavra, Senhor. Venha falar comigo, venha falar conosco nesta noite, de forma grande, Senhor, de forma poderosa, que o Teu Espírito testifique aos nosso Espírito, ó Pai, e assim a Tua Palavra edifique a cada um de nós, Senhor, construindo a nossa vida, edificando, fortalecendo, ó Pai, limpando, ó Deus, de todo o mal, Senhor. Fala desde o pequeno ao grande, ó Pai, tanto mulher como homem, a cada um de nós, ó Deus, necessitamos do alimento do céu, que é a Tua Palavra, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém, irmãos? Quero compartilhar com os irmãos essa palavra que Deus pôs ao meu coração, irmãos, acerca da porta, né? Aqui eu li em Mateus, capítulo 7, que Jesus dizendo, né? Que fazendo assim um desafio para as pessoas, dizendo assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, né, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. Irmãos, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João são conhecidos como os evangelhos de Jesus. 4 escritores que escreveram acerca do Mestre Jesus, do nosso Senhor Jesus. Então, esses 4 livros são o quê? É a narração de acontecimentos, de momentos em que o Filho de Deus, que o próprio Deus, né, encarnado, o homem, são encontros de Deus com os seres humanos. O encontro do próprio Deus encarnado com a criatura, com seus filhos. Aqui nós vemos um encontro de Jesus, mais um, com a sua criação. E aqui o Senhor Jesus, no capítulo 7, capítulo 6 de Mateus, ele está dando instruções, ensinamento a essas pessoas. Porque o Senhor Jesus, sendo Deus, sendo Criador, conhecendo a necessidade da raça humana, dos seres humanos, ele não deixou de instruir, ele não deixou de dar ensinamentos. Nós vemos que os ensinamentos de Jesus são ensinamentos simples, mas poderosos e profundos, né? Conhecidos como sapienciais, ou seja, conselhos de uma profunda sabedoria, palavras com profundidade, né? Palavras que vão de encontro com a tua alma, com o teu espírito. É esta palavra que o escritor aos Hebreus diz, né, que é uma palavra tão poderosa
que ela é mais cortante e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela consegue dividir a juntos e medulas. Essa palavra ela é tão poderosa que ela consegue dividir o que é físico, espiritual e o emocional, coisa que nenhum psicólogo, nenhum médico, nenhum terapeuta, ninguém consegue fazer isso. Mas essa palavra consegue fazer. Essa palavra ela te confronta, ela te exorta, ela te ensina, ela também te abraça, ela também te chama, ela também te dá esperança, né? A palavra de Deus, irmãos, ela não nos deixa da forma que estamos. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele vai dizendo, ó, entrai pela porta estreita. E quem que é esta porta? Às vezes nós conhecemos o que é uma porta, né? Por isso que eu estou falando que Jesus sempre utilizou de coisas simples para ensinar. O Senhor está falando de porta. Para nós é muito comum. Eu acho que hoje eu passei por várias portas diferentes. Não sei quantas vezes eu passei dentro de uma porta hoje, dentro da minha casa. Saindo da minha casa, entro no quarto, saio do quarto, entro no banheiro. Tudo tem porta. É tão comum para nós que a gente nem sequer, nem se faz conta, né? Agora que eu estou falando nisso, os irmãos estão pensando, realmente. Eu passei pela porta da minha casa também para sair, para entrar. Entrei no banheiro, no quarto. É algo simples, mas que é comum para nós e está todos os dias conosco. Sabemos que tem portas de madeira, portas de ferro, portas de vidro, né? A igreja aqui a porta é blindex, é de vidro. Portas de ouro, né? Com materiais nobres. Existe todo tipo de porta. Mas essa porta com a qual nós estamos falando, ela não é física, ela é espiritual. Nós não conseguimos pegar na maçaneta e abrir, né? Ou a chave não está nas nossas mãos, que nós trancamos e abrimos. Não, essa chave, essa porta, ela está aberta para todos entrar. A Bíblia fala assim que o Senhor Deus abriu essa porta. E a Bíblia fala assim que o Senhor, ele faz menção dessa porta, falando à igreja de Filadélfia, né? Eis que eu pus diante de vós uma porta e ninguém pode fechar. Essa porta está aberta e ninguém pode fechar. Essa porta, irmãos, está aberta diante de nós, diante da igreja do Senhor. E ninguém pode fechar esta porta. Mas é uma porta espiritual. Não é palpável, né? A gente crê pela fé. Porque temos a palavra de Deus que nos ensina acerca disso. E aqui o Senhor Jesus está falando, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E eu li no capítulo 10 ali de João, e verso 7, que o Senhor Jesus diz que Ele é a porta. Ele diz assim, eu sou a porta, e quem quiser salvação, quem quiser pastagem, alimento, sustento, entre por mim, que vocês vão encontrar tudo que vocês necessitam. E quando estamos falando disso, irmãos, nós não estamos falando de alimento sólido. Lógico que quando servimos a Deus, nós temos a bênção de Deus. O nosso trabalho, ele produz, né, o nosso sustento. Com o nosso salário a gente faz compra, a gente compra o alimento, aquilo que é necessário para alimentarmos a nossa carne, e a bênção de Deus alcança toda essa área. Mas no momento aqui nós estamos falando de um alimento espiritual, é um alimento que a tua alma precisa, que, irmãos, para entender o que estamos falando, vale ressaltar que a nossa estrutura, ela é feita, irmãos, a teologia sistemática ensina sobre a tricotomia do nosso ser. Ou seja, nós somos formados de corpo, alma e espírito, né? Aprendemos errado de que somos um corpo e temos um espírito. Na verdade, nós somos um espírito que habitamos num corpo de carne, né? Porque nós vivemos para sempre. Aquilo que existe dentro de nós foi feito por Deus e é semelhante a Deus, ao ponto de existirmos para sempre. E quando o homem estava no jardim do Éden, ali ele vivia um relacionamento espiritual com Deus. Ali era algo sobrenatural. Mas devido ao pecado, à queda do homem, à desobediência e o afastamento de Deus do homem por culpa do pecado do homem, porque Deus é santo, Ele é puro e Ele não compactua com o pecado.
E agora o homem, caindo em pecado, em transgressão, ele se afastou de Deus. E o Senhor então tira o homem do jardim do Éden, porque ele comeu da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali também existia uma árvore especial, que era a árvore da vida, que a Bíblia fala que ela está lá na Nova Jerusalém, né? Ali na praça, no meio da cidade, onde ela produz os frutos. Ali e as suas folhas são para a saúde das nações. Ali nós nos alimentaremos desta árvore. Mas o homem que estava no jardim do Éden, ele deveria se alimentar daquela árvore ali e não da outra. Mas ele cai no pecado, na desobediência e transgride contra a lei de Deus, comendo da árvore proibida. E o Senhor então tira o homem do jardim do Éden, para que o homem não comesse da árvore da vida. Porque se ele comesse agora da árvore da vida, nós estaríamos na mesma condição de Lúcifer, que pecou num corpo eterno. Porque o fruto da árvore da vida, irmãos, é que nos dá o poder de termos um corpo glorificado, de nos vivermos para sempre na eternidade. Por isso que a árvore da vida está lá na Nova Jerusalém, a qual nós vamos nos alimentar desse fruto e viveremos para sempre. E o Senhor disse assim, então, para que o homem não peque agora para sempre, comendo do fruto da árvore da vida, tiraremos o homem então do jardim do Éden. O jardim do Éden foi escondido para que o homem não comesse agora desse fruto. O homem agora começa a caminhar, irmãos, longe da presença de Deus. Ali agora, ele precisa trabalhar de forma árdua e difícil. Do suor do seu rosto, ele tirará o sustento da sua casa, da sua família. A mulher terá dor com os filhos com dor agora. Tudo se tornou mais difícil, irmãos, neste mundo, por causa do pecado do homem. Mas a Bíblia fala assim, que quando ali o homem peca contra Deus, e existe a queda da humanidade, e ali a terra se torna amaldiçoada agora, porque ela produzirá espinhos e abrolhos, tudo se tornará difícil agora, mas há esperança, porque Deus já tinha arquitetado um plano, e tudo já estava correndo conforme o plano de Deus. Deus diz assim, que da semente da mulher, né, da descendência da mulher, nasceria um que traria a esperança para a humanidade novamente, né? Ele disse assim para Satanás, disse assim, da semente da mulher vai nascer um, que ele tem o poder de pisar e esmagar a tua cabeça, ó Satanás. E ali, irmãos, os seres humanos começam a viver na terra, a povoar a terra, eles começam a se multiplicar. E ali existem os profetas, os pais, né? Ali da nação de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, que Deus faz a promessa, dizendo assim, que em Abraão nasceria um, que a descendência dele, de Abraão, viria um a qual todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam alcançadas pela descendência de Abraão. Estava falando de quem? De Jesus Cristo, que viria e traria esperança para a terra, para toda a humanidade, que agora estava afastada de Deus por causa do pecado, né? E nós vemos assim, irmãos, que se cumpre quando Jesus Cristo nasce de forma virginal, de Maria, né? Uma mulher comum, uma jovem, porque havia promessa. Em Isaías fala assim, que da virgem ela conceberia e daria luz a um filho. E Isaías, ele vê a dupla personalidade de Jesus, dizendo assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele vê ali que um menino estava nascendo, mas um filho estava sendo dado. Porque Deus não nasce, porque Deus sempre existiu. Mas ele viu que na eternidade o filho estava sendo dado e um menino estava nascendo. Esse foi, irmãos, o maior milagre que já aconteceu na terra. O que? O próprio Deus encarnando, tomando a forma de homem e estando em nosso meio. Ele traz a esperança, a salvação para a nossa alma.
E ali o Senhor Jesus agora nasceu, já é adulto, e aqui agora ele já se emancipou, ele tem 30 anos de idade, já é adulto. Ele sai de casa e começa a evangelizar, começa assim a propagar a mensagem do reino e trazendo agora as boas novas, né? Palavras de esperança para aquelas pessoas, porque Isaías viu na visão profética, ele viu assim que um povo que estava em trevas viu resplandecer uma luz, que era quem? Jesus Cristo. E ele fala assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre ele, e ele é conselheiro, príncipe da paz, Deus eterno, né? Porque Jesus estava nascendo e trazendo esperança agora para toda a humanidade. E aqui agora Jesus, ele vai dizendo, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Irmãos, na trajetória nossa, quando nós nascemos, como fomos concebidos no ventre da nossa mãe, irmãos, isso é um milagre também que não se explica. Como que pode, né, a semente do homem ser colocada dentro da mulher e ali germinar aquela semente dentro do útero da mulher? E ali, irmãos, o interessante que o milagre, né, da existência, porque é concebido fisicamente, mas ao mesmo tempo que aqui o óvulo da mulher é fecundado pela semente do homem, a tricotomia passa a existir, que é o que? Um ser que tem alma, corpo e espírito ao mesmo tempo. E ali, irmãos, dentro do ventre da mulher passa a existir esse ser. E o interessante, irmãos, que quando nós nascemos, vamos existir agora para toda a eternidade. Esse corpo ele vai se acabar, como a Bíblia fala que viemos do pó e do pó tornaremos para ele. Mas a alma que existe dentro de nós, que é o palco das emoções, dos sentimentos, vai existir para sempre. É a parte espiritual que nos torna iguais a Deus. Isso é a porção que foi tirada de Deus e colocado dentro de nós, irmãos. Porque a Bíblia fala assim que o Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, em um diálogo lá no início, tudo era eternidade, ele disse assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas em outro capítulo diz assim, fez Deus o homem do pó da terra. E outra parte fala assim, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. O que está dizendo? Que o Senhor nos fez, esse corpo físico foi feito da terra. Porque, irmãos, nós vemos assim que quando precisamos de alguma vitamina, alguma coisa, tudo que está na terra, eu acho que é até melhor nós pegar terra e comer terra, porque o nosso corpo precisa de ferro, zinco, potássio, tudo que está na terra, irmãos, está dentro de nós. Isso comprova que Deus nos fez da terra, e tudo que nós comemos vem da terra, que bebemos vem da terra, nós vivemos da terra. Precisamos estar nessa terra, porque essa terra foi feita para nós. E nós vemos assim, que a nossa estrutura, o veículo, né? Ele foi feito de terra. Mas aquilo que está dentro de nós, ele foi criado. Porque Deus diz assim, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Porque o que está dentro de nós foi criado na eternidade, por Deus. Isso não foi utilizado terra, nada do que existe. O Senhor criou dentro de nós do imaginário, daquilo que não existe, pelo poder das mãos de Deus. E o nosso espírito, irmãos, agora falando, é o que nos conecta com o mundo espiritual. O nosso espírito é o que conecta o nosso corpo, a nossa alma, ao mundo espiritual, a Deus, é o que nos liga a Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim para Nicodemos, que aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele disse assim, eu não te maravilhes de eu te dizer isso, Nicodemos, porque o negócio é o seguinte, estou falando de coisas espirituais, você não está entendendo, e você sendo mestre no meio do povo judeu, você sendo doutor, você não está entendendo, porque as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito e não pela carne. Então, para você se conectar com Deus, nós precisamos, irmãos, ligarmos o nosso espírito.
Precisamos estar andando em espírito para que o mundo espiritual se torne para nós, irmãos, uma realidade. É conhecido como o sexto sentido que eles falam, né? Porque quando o mundo espiritual se torna para nós real, é quando o nosso espírito está ativado de forma que conseguimos, irmãos, sentir Deus. Conseguimos falar línguas estranhas, conseguimos ser usados com dons espirituais por Deus, porque o nosso espírito está tão assim, irmãos, em harmonia com Deus, que toda a nossa estrutura ela está ligada com Deus. Então é através do Espírito que nos conectamos com Deus. Por isso que precisamos orar, precisamos meditar na palavra, precisamos, irmãos, jejuar, para que o nosso espírito se conecte com Deus e assim as coisas espirituais nós venhamos conseguir discernir tudo aquilo que é espiritual. Porque, irmãos, é a mesma coisa quando nós estamos carnalmente falando, alguém está falando em espírito, a gente começa a abrir a boca e começa a produzir sono em nós, aquilo que é espiritual. Irmão, já viu quando a gente começa a ler a Bíblia e dá um sono na gente, que a gente começa a abrir a boca, ou alguém começa a falar algo sobre a palavra de Deus e a gente começa a bocejar e ter sono? É porque, irmãos, nós estamos ali em carne. Agora, quando o nosso espírito está ativado, quando o nosso espírito está em relacionamento com Deus, as coisas de Deus para nós é prazeroso. E aqui o Senhor Jesus está falando sobre essa porta estreita, é algo espiritual. Não tem como, irmãos, a gente achar essa porta em qualquer lugar. Essa porta está em quem? Em Jesus Cristo. E nós vemos aqui que Jesus ele vai dizer assim, ó, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que entram por ela ou que a encontram. Isso é uma realidade que Jesus está dizendo. A porta é estreita, o caminho é apertado, é difícil de se percorrer por esse caminho. Poucos são que encontram esse caminho. Por que Jesus falou isso, irmãos? Porque isso faz sentido. Porque isso é uma realidade. Porque isso acontece. Até mesmo com nós que já somos crentes, às vezes estamos caminhando numa fé cristã. Porque, irmãos, percorrer por este caminho vai te desafiar a abandonar tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que é prazeroso para você, tudo aquilo que você acha que você precisa daquilo. Mas na verdade esse caminho ele é tão apertado e essa porta é tão estreita que nós não conseguimos levar bagagem nenhuma. Nós só entramos ali com a nossa estrutura, com o nosso ser só. Não tem como entrar com a mala de coisas. Não, eu preciso levar tudo isso. Tudo que precisamos nós encontramos em Jesus Cristo. Tudo que nós necessitamos é em Jesus que nós temos. E é um desafio para cada um de nós entrarmos por esta porta. Renunciarmos. Deixarmos aquilo que nos afasta de Deus. Porque, irmãos, nós temos, são conhecidos como os pecados de estimação que existem em nós. São pecados que praticamos, irmãos, que já se tornou tão comum em nós, que já parece que não é pecado, porque são de estimação, né? São como os bichinhos de estimação. A gente gosta deles, né? E cuida deles, e alimenta eles. E tem pecado que é assim também, é de estimação. A gente gosta deles, cuida deles e alimenta eles. Fala assim, nossa, isso aqui é bom demais, está junto comigo. E a gente quer levar junto. O Senhor está dizendo assim, deixai para trás toda a bagagem, tudo que não serve, tudo que não presta. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, nem preocupado. Basta cada dia o seu mal. Porque em Jesus nós temos tudo o que precisamos, irmãos. Nós não precisamos abandonar o nosso emprego e agora viver da fé. Não, isso, Deus não quer que a gente faça isso. Mas o Senhor quer que a gente mergulhe de cabeça na sua presença, na sua palavra. Abandone as práticas, abandone todos os pecados de estimação, tudo aquilo que está nos afastando de Deus, tudo aquilo que nos prende. Porque, irmãos, quando há o desafio de aceitar Jesus e entregar a vida a Jesus Cristo, é comum as pessoas logo
ficar em posição de defesa e dizer assim, poxa, é uma decisão muito importante. Realmente, você está certo o que você está pensando. O coração acelera, né? A taquicardia vem, a gente sua frio. Isso já aconteceu comigo quando eu aceitei Jesus. E eu que meu pai e minha mãe já era crente. Mas quando eu aceitei Jesus, foi uma decisão muito importante na minha vida. E eu acredito que na vida de todos os irmãos também. Porque é algo que vai te levar, irmãos, para toda a eternidade. É algo que não tem preço, é um valor inestimável. E logo as pessoas pensam assim, poxa, mas se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar de mim? E será que eu vou ter que deixar de tudo aquilo que eu gosto? E parece que o reino de Deus é tão ruim assim, que as pessoas se tornarão prisioneiros da fé, prisioneiros de Deus. E parece que estamos caminhando para a morte. E na verdade nós estamos caminhando para a vida, porque Jesus já morreu. Nós estamos participando, irmãos, de uma liberdade tão grande, que somos tão livres, que nenhum tipo de vício nos pega mais. Nem a bebida, nem a droga, nem o cigarro, nem a prostituição. Nenhum tipo de vício nos pega, porque o Filho de Deus nos libertou. Que a Bíblia fala assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Você não vai precisar abandonar teus amigos, você pode continuar sendo amigo deles. Eles vão observar e ver que em você há algo diferente. E que Deus produziu na tua vida algo tão grande, tão poderoso, que eles almejarão isso. E vão dizer assim, eu queria ser assim também. Como que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para ter isso? Então, irmãos, essa porta ela é estreita. O caminho é difícil de se caminhar. Mas é difícil para quem está lá no mundo. Quem já está caminhando consegue entender que é fácil. Porque o Senhor já tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor já levou todas as nossas dificuldades, está sobre Ele. Irmãos, e é o interessante que aquelas pessoas que estão na frente do campo de batalha, que estão sendo bombardeadas, e às vezes a gente observa aquela pessoa e diz assim, como que pode uma pessoa sofrer tanto ataque assim? E a gente às vezes até se compadece daquela pessoa. Fala, poxa, como que aquela pessoa ainda não desistiu da fé? Porque parece até ser injusto o que aquela pessoa está sofrendo, mas ela não sai da frente. E a gente pensa assim, pai, é tão difícil assim servir a Deus? E aquela pessoa está lidando com aquela situação, parece que é tão fácil. Porque Deus está sustentando aquela pessoa na frente da batalha. Porque aquela pessoa ali, irmãos, está sofrendo aquele ataque, está até sendo como guarnição, e muitos estão atrás, porque ainda não tem estrutura para resistir. Mas aquela estrutura ali está sendo forjada por Deus. E o interessante, irmãos, que por mais que estamos cansados, como eu preguei da outra vez, na presença de Deus, a nossa alma está descansada. Porque ela se sente assim, eu estou garantida. Então não importa o que o corpo e até o espírito sofra os ataques e assim esteja sofrendo. E quando a tua alma se sente garantida e salva, nós estamos tranquilos e estamos em paz. Porque a verdadeira paz que o mundo não pode dar é a paz que o Senhor nos oferece. Porque quando parece assim que a gente sente aquele sentimento de injustiça, dizendo assim, por que aquela pessoa sofre tanto? E o sentimento vem e a gente pensa assim, poxa vida, mas aquela alma, irmãos, está no lugar certo. Ela diz assim, nós vamos continuar no lugar onde estamos, porque eu estou garantida. Irmãos, por isso que a alma que existe dentro de nós, irmãos, ela geme quando estamos fora da presença de Deus. Você pode ter um bom salário, você pode ter uma boa aposentadoria, você pode ter uma casa boa, você pode ter dinheiro no banco, você pode ter, irmãos, tudo que o dinheiro pode comprar, mas se a tua alma não estiver garantida, ela vai estar chorando e gemendo
dentro de você, querendo o encontro com o Criador. Mas estamos sujeitos à consciência. Porque a Bíblia fala assim que o Espírito convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas a decisão é minha, a decisão é tua, de tomarmos o que? Uma decisão de fé na presença de Deus, de entrarmos por este caminho. E quando entrarmos por este caminho, por esta porta, irmãos, que é apertado, difícil de percorrer, encontraremos o que? O sustento para a nossa alma, sustento para a nossa vida, e estaremos o que? Garantidos na presença de Deus. Amém, irmãos? Então que possamos guardar essa palavra no nosso coração e que venhamos, irmãos, nos apegar a Deus. Tem pessoas, irmãos, que já até saiu para fora dessa porta. Tem pessoas que saíram do caminho, estão longe, mas ainda há esperança, porque a porta ainda está aberta para todos aqueles que se afastou, que está distante ou que ainda não entrou. A porta ainda está aberta, a oportunidade para que todos entrem por esta porta. Mas o tempo, né, ele se esgota, o relógio está passando, o tempo está acabando, e chegará um momento que essa porta se fechará. E não vai ser eu que vou fechar, nem o pastor, nem o presidente da República, nem o presidente do nosso ministério. Não, ele não tem poder de fazer isso. É o próprio Deus que vai fechar essa porta. A última alma foi salva, tudo está consumado e a porta se fecha. Aí, irmãos, dará início a grande tribulação e tudo aquilo que vai acontecer, que está escrito no livro de Apocalipse. Mas a esperança ainda hoje, né, irmãos, para nós. Vamos se pôr em pé, irmãos, vamos fazer uma oração. E que nós que já somos crentes, irmãos, vamos nos pegar firme com isso. Vamos estar firme dentro da casa de Deus, da presença do Senhor. O Senhor Jesus disse assim, ó, bom ai, né, daqueles, das grávidas, a qual quando o Senhor voltar, ou que a vinda do Senhor não seja no inverno, né, ou num dia de chuva como hoje, que não seja no dia de bonança, porque parece que quando está tudo bem, parece que daí que nós nos afastamos da casa de Deus, e é no momento de dificuldade que nós nos apegamos com Deus. Até eu disse isso um dia, eu acho que todo mundo, é ruim, eu acho que todo mundo deveria passar um dia por uma depressão e uma ansiedade, para ele ver que ele não é nada. Eu já passei por isso, irmãos. Quando você passa por uma crise de ansiedade, uma depressão, você vê que você não vale nada, que nada importa. Você vai aprender, irmãos, que falar mal dos outros não adianta. Ou os bens materiais, é igual minha mãe falou, a pessoa pode trazer um pacote de dinheiro, você não quer. Você só quer ficar bem, você só quer que a tua cabeça esteja bem. E muitas das vezes Deus permite algo acontecer na nossa vida, para a gente ter um choque de realidade, e você entenda que nós não somos nada e precisamos de Deus. E Deus é tudo na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, que estamos, Jesus, na Tua presença. Queremos Te agradecer pela Tua palavra, pela Tua presença, Senhor. Fala melhor em cada coração, em cada vida, Senhor. Fala melhor, ó Deus, ao nosso íntimo. Que o Senhor, ó Deus, nos firme em Tua presença. Que não venhamos sair da Tua presença, ó Pai, e cada dia nos apegar mais à nossa salvação, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor esteja conosco, ó Deus. Em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus.